Muito bem, irmãos. Na semana retrasada, nós terminamos uma caminhada de 1 ano e meio, 66 mensagens no livro de Gênesis. E aí nós costumeiramente temos um intervalo entre uma exposição e outra. A próxima exposição deve começar no último domingo de maio, e entre uma exposição e outra, geralmente os presbíteros da nossa igreja pregam, e também na semana passada o irmão Tiago, que é o nosso coordenador da congregação. E hoje nós temos o irmão Rendel, nosso presbítero, que irá trazer a palavra de Deus hoje, e nós vamos orar por sua vida, que Deus o abençoe grandemente, e hoje ele seja instrumento de Deus para trazermos a palavra. Nós possamos, irmãos, ter o nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor e realmente dispostos a obedecer aquilo que vamos ouvir. Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos tido como igreja de ouvir a Tua palavra, através, ó Deus, de olhos que olham para a Tua palavra com seriedade, com compromisso, com temor. Que, ó Deus, além da mera letra, nós possamos enxergar e ouvir o Senhor hoje. E que seja a Tua voz, através do Teu servo. Que Ele possa, ó Deus, trazer aquilo que vem do Senhor para cada um de nós. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né? O dia de hoje. Não choveu. Ontem amanheceu chovendo, mas hoje está fechando ali, né? Mas, graças a Deus, ainda não começou a chuva, até porque a churrasqueira ali é lugar aberto, né? Pode molhar ali o carvão, né? E atrapalhar um pouquinho o nosso churrasco. Mas que bênção, irmãos, os irmãos estarem aqui hoje. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Neste culto matinal, né, pastor? Não vai ter culto à noite na igreja. Neste culto de domingo matinal, nós vamos compartilhar hoje. Já peço que os irmãos deixem aberta suas Bíblias, Bíblia física ou Bíblia digital, no Salmo 51. Salmo 51, peço que os irmãos deixem na passagem. Vamos ler do verso 1 até o verso 15. Salmo 51, de 1 a 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.
Amém? Então, como eu disse, deixe aberto aí nesse salmo, nós vamos meditar nele um pouco essa manhã. E como tema ou grande ideia para esta mensagem, eu trago o seguinte: o arrependimento genuíno nos leva a experimentar o poder renovador de Deus sobre um coração pecador. O arrependimento genuíno nos leva a experimentar o poder renovador de Deus sobre um coração pecador. Então, nós vemos aqui nesse texto que o caminho para a restauração de um coração dilacerado pelo pecado passa primeiramente e de forma inegociável pela confissão. Pecado é assunto sério e precisa ser confessado. Vemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, após seu pecado com Batseba, volta-se quebrantado para o Senhor. Por um tempo ele até tentou acobertar o seu pecado, até que não suportou mais e voltou-se em arrependimento ao Senhor. Vemos nesse fato da vida do rei Davi que Deus perdoa pecados, mas nem sempre ele prescreve as consequências do pecado. Então ele se volta para o Senhor, conforme o versículo 1, baseando-se no amor, na compaixão e na misericórdia de Deus. Ele começa assim: Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão. É assim que ele começa o salmo. Depois ele clama por perdão. Pede que o Senhor limpe o seu coração, purifique a sua vida. Versículos 1, 2 e 7. Depois, no versículo 3 ao 6, Davi confessa o quão sério o seu pecado é. Davi confessa a profundidade da depravação do seu coração. Davi diz que o seu pecado o afetou por inteiro, atormentando a sua alma, atormentando o seu corpo. O pecado de Davi foi contra a santidade de Deus e não havia como ele se justificar. Afinal de contas, a sua propensão, a sua predisposição ao pecado sempre o fazia retornar às práticas detestáveis diante de Deus, apesar da graça e da luz divina que pairava sobre ele. Estamos falando do grande rei Davi. Como Davi, precisamos aprender a confessar a seriedade do nosso pecado, sem justificar, sem dar desculpas. Mas com Davi nós aprendemos algo mais. Aprendemos que precisamos de renovação. De renovação e também entender qual é o coração do nosso problema. Qual é a raiz do nosso problema. Então Davi se voltou para Deus. Davi clamou por limpeza, por purificação, confessou a seriedade do seu pecado. Mas Davi fez algo mais. Davi suplicou por renovação. E por que Davi faz isto? O homem no coração de Deus, perdão e purificação, apesar de fundamentais, não eram suficientes para impedi-lo de continuar pecando. Perdão e purificação são imprescindíveis. É isso que nos aproxima de Deus. Obrigado. Isso nos aproxima de Deus, o perdão e a purificação. O perdão e purificação através do sangue precioso de Cristo. Mas para a nossa santificação, que é um processo da salvação, nós precisamos de renovação do Espírito. E Davi tinha consciência disso. Davi sabia que precisava de mais, além do perdão, da purificação, ele sabia que precisava de mais. Davi sabia que precisava de graça sobre graça sobre graça. Graça para perdoá-lo, graça para purificá-lo, graça para renová-lo. Davi clama por mudança de fato, ele clama por renovação.
pelo renovo, por santificação. E talvez hoje talvez hoje você nos visita aqui e talvez por algum motivo você não sabe quem é Davi ou o que esse texto está falando, o que esse irmão está falando. O texto fala de um homem de Deus, que foi rei em Israel, que venceu muitas batalhas pelo seu povo, mas também que falhou na sua caminhada com Deus. Ele se encantou com uma mulher casada, e ela era casada com um soldado do seu exército. Em uma das suas batalhas das guerras, ele manda o esposo dela para o fronte, para um lugar de frente com o inimigo, e o seu plano era que ele morresse num combate para que ele ficasse com a sua mulher. E foi isso que aconteceu. E por um tempo ele encobriu o seu pecado, mas depois voltou-se para Deus em arrependimento genuíno. O Senhor então viu o coração quebrantado de Davi, perdoou e o restaurou. E hoje também é possível se aproximar de Deus e experimentar sua maravilhosa graça e infinita misericórdia. Mas é necessário antes compreender que somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. Mas quando confessamos nosso pecado, nos arrependemos e cremos através da fé, fé esta que Ele mesmo coloca em nós quando ouvimos a sua palavra. Então, quando cremos através da fé que o Filho de Deus é o único caminho para nos justificar diante de Deus, podemos então desfrutar de uma vida abundante, de uma vida eterna com Deus. Mas nós temos pelo menos duas lições a extrair desse texto. A primeira dela é que pessoas perdoadas vivem comprometidas a serem transformadas por Deus. Pessoas perdoadas vivem comprometidas a serem transformadas por Deus. Quem de fato experimentou o perdão de Deus não se contenta em continuar pecando. O Filho de Deus se entristece com o pecado, então ele clama por perdão de novo, e clama por purificação e também clama por renovação do Espírito. Então o adúltero Davi, o assassino Davi, o abusador Davi, o mentiroso Davi, e todos nós, os nossos pecados, cada um aqui com sua história de pecado, devemos odiar o que um dia nos escravizou. Devemos odiar o que um dia nos escravizou. Devemos colocar o nosso rosto no pó, até conseguirmos obter a transformação que só Deus, com sua graça e misericórdia, é capaz de produzir em nós. Então veja comigo em 1 Coríntios 6, 9 a 11, está projetado aí que o apóstolo Paulo, no mesmo espírito de Davi, mostra que aquele que foi perdoado e purificado almeja também poder para a renovação, santificação, para que não mais retorne a antigas práticas detestáveis aos olhos de Deus e supere o pecado. E ele fala isso a membros de uma igreja. Vejamos. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de nós. Mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Nós fomos assim, mas agora nós não mais somos assim. Nós não podemos mais viver como vivíamos antes.
Então voltemos agora para o Salmo 51, a partir do versículo 8, como Davi suplica por renovação. Davi diz: Senhor, versículo 8, eu sei que tu me perdoas e me purificas, mas por mim mesmo, ou entregue a mim mesmo, eu continuarei pecando. Ele diz então: Senhor, renova em mim a tua alegria, renova o meu coração com graça, reafirma no meu coração a tua salvação, e que tudo isso me dê poder para não continuar pecando. Que essa renovação de espírito me dê poder para não continuar pecando. Veja os versículos 10 e 12, por favor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O que Davi está pedindo aqui? Ele pede um renovo de alegria, reforço de graça, reafirmação de quem ele é, um salvo pela graça de Deus. Então Davi estava pedindo: Deus, sustenta-me com alegria inabalável. Deus, sustenta-me com a tua graça irresistível. Deus, sustenta-me com a alegria irresistível da tua salvação. Deus, eu preciso que o Senhor me reforce, me renove e me reviva. Do contrário, eu continuarei pecando. Davi está nos ensinando como um crente batalha pela fé. Como nós devemos batalhar pela fé. Então nós, eu e você, precisamos do perdão de Deus. Precisamos também da purificação. E ainda precisamos do poder restaurador do Senhor para renovar o coração, a vida e a alma. Então Davi pede por um coração puro e renovo, por um espírito estável, um espírito firme que não fique oscilando para cá e para lá no pecado. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa devia ser a nossa oração todos os dias. Versículo 12. Todos os dias. Senhor, eu preciso que o Senhor me sustente com o espírito pronto para obedecer, um espírito pronto para te ouvir, um espírito firme que não cede diante das tentações. Do contrário, Senhor, eu continuarei dando espaço para as minhas paixões carnais e para os meus pecados. Você ora assim? Como é a sua oração de batalha pela fé? Sabe por que nós somos tão fracos espiritualmente? E se você é forte, essa pergunta não é para você. Mas sabe por que nós somos tão fracos espiritualmente? Porque uma vez perdoados por Deus, purificados e justificados pelo sangue de Cristo, nós somos ingênuos o bastante e não colocamos à prova a nossa salvação através da santificação. E a santificação só é possível por causa do poder do renovo constante de Deus em nossas vidas, nas nossas almas. E em Filipenses 2:12 nós lemos a parte B: ponham em prática, ou ponham em ação, em outras versões, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Se nós não desenvolvemos nossa salvação, nossa santificação, nosso renovo no Espírito, seremos fracos espiritualmente. Faça um autoexame. Você tem lutado por sua fé? Você tem desenvolvido, amadurecido a sua salvação pela santificação através do renovo que vem de Deus? Meu irmão, o perdão e a purificação que vem de Deus devem compelir em nós um desejo constante por santificação, por renovação. Se isso não tem acontecido na minha e na sua vida, talvez eu e você estejamos ignorando os sinais de alerta.
alerta que estão piscando no painel da sua vida e da minha vida. Eu sou um entusiasta da aviação. Viu, irmã Giane? Eu gosto de ver grandes desastres de avião, as últimas palavras do piloto. Né? Também como a aviação, a engenharia, né? Interessante, muito. Uma engenharia fantástica. Irmã Giane tem medo, né, irmã Giane? Eu sou um entusiasta. Eu fico vendo uns vídeos também sobre aviões, né? E você já viu o painel de um avião? Você já entrou na cabine de um avião? O Tiago Mello até tirou foto lá. É cheio de botões, de sinais. Então, se acende uma luz laranja, por exemplo, não é algo tão grave. O piloto consegue resolver. Mas se acende uma luz vermelha, já é uma luz mais preocupante. Se for algo muito preocupante, sinais sonoros vão ser emitidos. E se o piloto não atentar para os sinais de alarme, não atentar para resolver o que está errado, é provável que algo muito mais errado aconteça. Quando as coisas vão indo muito errado, a cabine do piloto entra em colapso. Alarmes de todas as cores piscam na sua vida espiritual. Que alarmes têm aparecido na sua vida? Você tem tomado alguma atitude quando uma luzinha acende? Você olha, só a luz amarela, dá para continuar. A vermelha nem piscou ainda, dá para mim continuar. Você quer pagar o preço? O que você faz quando a luz do seu painel acende? Você ignora? Cuidado. Ignorar pode fazer a sua cabine entrar em colapso. Você lê a Bíblia inteira todo ano, e lá está no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nos Hebreus, lá está essa advertência constante de que devemos orar como Davi. Senhor, renova-me, reforça-me, reaviva-me. Devemos buscar constantemente santificação. O cristão genuinamente salvo deve viver inconformado. Sim, inconformado. A pessoa salva em Cristo deve ficar inconformado quando se encontra no estado de letargia, de frieza espiritual, de falta de alegria em Deus. E nós devemos nos voltar para Deus e dizer: Senhor, eu não posso viver assim. Eu não posso vibrar mais com um time de futebol no grupo do WhatsApp do que com João 3,16. Eu não posso viver assim. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Senhor, renova-me pela tua graça, para que eu não sucumba ao pecado. Busque constantemente por renovação. A segunda lição que nós podemos extrair: devemos recorrer ao coração do problema. Devemos recorrer ou buscar, investigar qual é o coração do problema. E o coração dos nossos problemas será sempre o problema do coração. O coração do meu problema é o problema do meu coração. Em outras palavras, a causa dos meus problemas é a pecaminosidade do meu coração. Todo pecado nasce no coração. Irmão, de onde você tirou isso? Eu tirei das palavras de Jesus. Então, já que cremos que o que Jesus diz é a verdade, temos que parar com esse negócio de querer justificar pecado. Não, eu agi assim porque fulano fez isso. Beltrano pisou no meu calo. Se ele não tivesse agido assim, eu jamais teria agido dessa forma tão pecaminosa. Isso acontece desde que o mundo é mundo, literalmente. Não foi o que aconteceu no Éden? Senhor, eu agi assim por causa dessa mulher que tu me deste.
Volte agora ao versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que és justa é a sentença, e tens razão em condenar-me. É justo o Senhor me condenar. O Senhor tem toda a razão, eu pequei. Nossos atos pecaminosos brotam de uma única fonte. Daqui, ó, do coração. Vamos basear isso na palavra? Marcos 7, 21 a 23. Está projetado aí. Marcos 7, de 21 a 23. Olha só. Pois do interior dos homens, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, vêm do coração e tornam o homem impuro. Então Davi foi um imoral sexualmente, ele roubou, ele matou, ele adulterou, ele cobiçou, ele fez maldades, ele enganou, ele encobriu, ele foi arrogante, ele foi insensato. Tudo isso que está aqui, Marcos. Eu e você também somos. E nós nos perguntamos, de onde veio esse pecado? Como eu pude cometer essa coisa tão detestável diante de Deus? Será que foi o diabo? Será que veio do mundo esse pecado? Não. Veio de dentro. Veio daqui do coração. Todas essas coisas vêm da nossa inclinação para o pecado. Agora observe que no texto, em nenhum lugar do Salmo 51, quando Davi pede por restauração pelo seu pecado, em nenhum lugar ele ora diretamente sobre o pecado, sobre tentação sexual, sobre sexo. Ele não fala. Mas afinal de contas, tudo não começou com a tentação sexual? Seu desejo, atração por Batseba o levou a mentir, o levou a manipular, o levou a enganar, a matar, a adulterar, não foi? Por que ele nem toca no assunto? Porque ele sabe que a raiz de tudo isso foi o coração. O que ele estava passando era apenas um sintoma, não era doença. O cerne, a causa do pecado, não foi a tentação sexual. Davi falando aqui, inspirado por Deus, sabia que todos os nossos problemas é o coração. Mas se tudo começou com imoralidade sexual, por que ele não está pedindo por pureza sexual? Por quê? Porque ele não ora para que Deus envie pessoas para que ele possa prestar contas do que aconteceu com o seu coração tentado a sexo oposto. Por que ele não ora como Jó, que pediu que os seus olhos se fechassem, não caíssem sobre as mulheres e sobre as moças? Jó orou assim: Senhor, fecha os meus olhos para que eu nem veja essas moças, essas mulheres. Por que Davi não orou como Jó? Jó diz em 31, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Essa foi a oração de Jó. Se o pecado dele foi adultério com Batseba, por que ele não ora por um coração livre de tentações sexuais? Davi não ora assim, mas ele nos ensina a orar. Davi sabe que o pecado dele era um sintoma, como eu disse, não a doença. Qualquer um de nossos pecados são sintomas, e eu não estou minimizando o pecado, não, mas qualquer um de nossos pecados são sintomas, a doença é outra, o problema é mais profundo. Então qual é o problema aqui? Que problema profundo é esse? Se nós observarmos pelo que Davi ora, podemos verificar qual é o problema.
qual é o coração do problema. Davi está nos mostrando que nós damos lugar ao pecado, seja ele sexual ou seja ele qual for, por uma única razão. Quando não temos a plenitude de alegria e do regozijo em Cristo no coração. Quando não estamos completamente alegres no Senhor no coração. Quando o nosso espírito não está firme na alegria da salvação. Quando nossa alma não está ancorada na alegria de Cristo, nós vacilamos, nós tropeçamos. É por isso que Neemias disse que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força contra o pecado. Essa é a força que Neemias fala. Se o cristão vive cedendo à tentação, vive vacilando, não consegue se livrar do seu pecado de estimação, é porque o seu coração não está satisfeito, não está alegre em Deus. O coração do problema é o problema do coração. Coração insatisfeito, infeliz em Deus. Então, quando Deus não exerce a primazia em nossos sentimentos, quando Cristo não é o centro da nossa alegria, do nosso contentamento, da nossa satisfação, nós vamos procurar alegrias em outro lugar, outras alegrias, e nos lambuzamos do pecado. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, identificou esse problema em si mesmo. Identificou qual era a sua real necessidade. E pela maneira como ele orou, ele nos ensina também. Qual é o seu? Qual é o meu pecado? O que você e eu temos escondido ou dado desculpas para continuar pecando? Contra o que você e eu temos lutado? Avareza, ira, destemperança, cobiça, descontentamento, vícios, pecados sexuais. Dê nome ao seu pecado. Ele tem nome. Davi está nos ensinando que tudo isso é apenas um sintoma. A doença de fato é outra. O problema está no coração. E o problema muitas vezes está na quebra do primeiro mandamento. Ora, se eu amo a Deus de fato, se eu amo o Senhor meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, isso é muito forte. Né? 3 vezes ele fala, coração, alma, força. Se eu amo o Senhor assim, por que eu continuo fazendo essas coisas detestáveis? Em 1 João está projetado aí, 3, 6 e 9 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, isso deve gerar em mim alegria, contentamento, esperança, independente das circunstâncias, independente do que eu esteja passando. Do contrário, eu vou buscar alegria e contentamento em outro lugar, em outro ambiente, em outra igreja, em outro casamento, em outro remédio, em outro irmão, porque aquele me ignora no WhatsApp, em outro clique na internet. Eu quero alegria, eu quero ser contente, mas só Deus pode dar alegria. Somente Deus traz contentamento. Davi não ora para que Deus o livre dos seus pecados. Ele ora rogando que Deus ajude-o em resolver o problema, a raiz dos seus pecados. Davi olha para si e enxerga que a raiz dos seus pecados é o coração, um coração que perdeu a alegria em Deus. E no verso 7 ele clama por santificação, por purificação, perdão.
Verso 7 ele diz, purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. O isopo era um arbusto cheio de pelos na ponta, mergulhado em líquidos, usado pelo sacerdote, mergulhava na água ou no sangue, um ritual cerimonial para a purificação. Mas hoje os cristãos são purificados pela obra realizada por Cristo Jesus na cruz. Amém? Ora, agora veja comigo a partir do verso 8. Veja como ele ora rogando ao Senhor pelo que tem faltado em sua vida. Agora ele vai orar pelo que tem faltado na vida dele. Olha o que tem faltado. Verso 8. Faze-me ouvir de novo. Ele tinha isso, mas agora ele não tem mais, ele quer de novo. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Eu quero exultar, eu quero me alegrar no Senhor outra vez. Me ajuda. Mas aí você pode dizer, ele orou assim por causa da consequência também. Ele foi esmagado, seus pecados o Senhor esmagou. Esmagou o seu corpo por causa dos seus pecados? Será? No verso 10 ele diz, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Davi sabia que por si mesmo ele não era capaz de mudar o próprio coração, ele não tinha capacidade de mudar o seu coração. Esse é um milagre que somente Deus pode operar. Mas o que significa um coração puro aqui nesse contexto? O que é um coração puro? Mas antes, por falar em puro, quando eu preparava esse texto, quando eu vi coração puro, eu me lembrei dos puritanos. Eu me lembrei dos puritanos por causa da origem da palavra. E eu queria abrir um parêntese bem rápido aqui. Você já se perguntou por que os puritanos receberam essa nomenclatura? Mas quem eram os puritanos, então? Os puritanos foram calvinistas da Inglaterra e das colônias inglesas da América, ali pelo século XVI, XVII. E esse movimento teve seus primeiros estágios no reinado de Eduardo VI, ali por volta de 1547. Eduardo VI era filho de Henrique VIII. Lembra do Henrique VIII, das suas aulas de história? Henrique VIII, Catarina de Aragão, Ana Bolena. Lembra deles? Pois é, esses caras aí. Esses reis aí. Então ele era filho desse rei Henrique VIII. E a vida de Henrique VIII era complicada. Camarada, parecia novela mexicana a vida dele. Ele casou várias vezes, tinha muitas amantes. Mas eu estou falando do filho dele, Eduardo VI. Ele foi o rei muito jovem, ele tinha como tutores homens que seguiam uma linha reformada. E então na Inglaterra houve essa influência da doutrina reformada por conta do rei Eduardo VI. Então esse nome puritano surgiu durante o reinado de Elizabeth I. Não é a segunda que está aí, é a primeira. Por volta de 1558, que também era filha de Henrique VIII. E esse nome, como alguns de forma equivocada pensam, não tem nada a ver com a visão sobre relações sexuais ou sobre o sexo que eles tinham, não tem nada a ver com isso. Nesse tempo, a Inglaterra, a igreja anglicana da Inglaterra buscava uma reforma. Então os puritanos queriam reformar o culto, a teologia, a forma de governo da igreja. E o Henrique VIII já tinha rompido com a igreja de Roma, não queria mais saber da figura do Papa, mas os cultos da época ainda pareciam muito com os cultos, com os ritos católicos, só não tinha o Papa. Botaram o inglês lá que parecia o Papa, é como se fosse o Papa. E eles diziam, não, nós queremos uma doutrina pura. Nós queremos uma doutrina pura sem interferências da Igreja Católica.
Nós queremos uma teologia pura, ancorada somente nas Sagradas Escrituras. Eles queriam uma igreja como eram no início, a igreja do Novo Testamento. Pura. Por isso, puritanos. E eles zelavam muito, estudavam muito, escreviam livros sobre a palavra, sobre as Sagradas Escrituras, citavam grandes teólogos do passado, eles eram muito estudiosos. E um dos grandes nomes do puritanismo foi John Owen. John Owen. E John Owen falava muito sobre John Bunyan. John Bunyan, que escreveu Os Puritanos, um dos livros mais vendidos e lidos no mundo. Eu falei o quê? O peregrino. Obrigado, pastor. Só que John Bunyan, ele era de origem muito humilde. Ele trabalhava com metais. Ele era uma espécie de latoeiro. Ele andava com uma bigorna, consertando panela, consertando metais. E as pessoas falavam para o John Owen, um homem muito estudado, um teólogo muito estudado na palavra, como é que você pode estudar, ou como é que você pode ouvir horas e horas de John Bunyan, esse latoeiro? Ele dizia, eu troco todo o meu conhecimento pela maneira como John Bunyan prega, pela maneira como ele se preocupa com as almas, pela maneira como ele tem esse fervor nas suas pregações. Mas se você quiser saber mais sobre os puritanos e sobre a história da igreja, basta procurar qualquer aluno do CFM aí, tem uns 4, já vi uns 3 ou 4 aí. Basta procurar e você terá uma tarde muito proveitosa. Bom? Vamos voltar para o nosso texto, né? Então, nesse mesmo sentido, ou nesse mesmo pessoal da área do direito que gosta de usar essa palavra, diapasão. O que é um diapasão? Cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? O que é um diapasão, Fabrício? É algo que serve para afinar instrumentos, né? Para dar uma sintonia, é isso? Você usa diapasão? Não, né? Você diga de ouvido. Diapasão é coisa de amador, né? Mas nessa mesma sintonia, ou nessa mesma afinação, por isso que eu falei dos puritanos, um coração puro é isso. Um coração puro é um coração santificado, um coração separado, exclusivo de Deus, sem nenhuma interferência de nada, cuja alegria máxima é Deus. Isso é um coração puro. Não há outras alegrias disputando com esse coração. Ele é puro. Ele é só de Deus. E Davi vem e diz para Deus, Deus, no dia que eu tiver um coração puro, eu não terei outras alegrias. Eu não vou querer a alegria do pecado, eu me alegrarei, me exaltarei em ti, meu coração é só teu. Parte B do versículo 10. Senhor, renova dentro de mim um espírito estável, um espírito firme. Senhor, eu preciso de um espírito inabalável, que não oscile, que não vacile diante das tentações prazerosas do pecado. Tem uma frase que diz assim, ceder à tentação é como pegar um voo para o destino errado. Já pegou um avião errado, um voo errado, entrou, deu uma bisonhada, pegou outra conexão. Você até aproveita a viagem. Você até pensa, o que eu vou fazer lá? Mas você curte a viagem, mas no final é só decepção. A decepção de remarcar o voo, a decepção de gastar mais dinheiro para voltar para o seu lugar, ou sei lá, né? Então, ceder à tentação é como pegar um voo para o destino errado. Você pode até curtir a viagem, mas no final é só decepção. E nós podemos até pedir ou falar para Deus, Deus, eu posso resistir à tentação, eu até posso. Eu posso fechar meus olhos como Jó para resistir, para não ver a tentação. Mas se o Senhor não agir aqui, se o Senhor não agir no coração, eu vou fechar meus olhos, mas vou ficar imaginando que eu não devo. Eu fechei meus olhos, mas eu fiquei imaginando, mesmo que meus olhos se fechem para a tentação. Davi ora por um coração puro e por um espírito firme. Verso 12.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Senhor, eu não quero te obedecer por obrigação, eu quero te obedecer por prazer, por disposição. Um espírito pronto, disposto a te obedecer. Um espírito intencional, um espírito voluntário a obedecer. Sabe o que é estar de prontidão? Sabe o que é estar de prontidão? Disposto para algo, sabe como é que é? É você acordar em dia de férias e com a passagem comprada. Você acorda disposto, pronto, com prazer, pensando, eu vou viajar. Quer outro exemplo? Primeiro dia de aula, depois da pandemia. O Samuel não aguentava mais a aula online. Primeiro dia de aula, ele acorda super disposto. Nem precisa de despertador. Lá pela segunda semana, a disposição já não é mais a mesma. Pai, eu estou cansado, deixa eu dormir mais 5 minutos. Mas se disser amanhã nós vamos para o parque aquático, amanhã nós vamos para o dia de comunhão das famílias, 5h50 ele está de pé e o negócio começa às 9. Isso é estar disposto, um coração disposto, pronto para obedecer com prazer. O seu coração é assim? O seu e o meu coração é assim? Ninguém precisa mandar uma criança comer chocolate. Ela faz com disposição. Prontamente, ninguém precisa mandar. Agora oferece para ela rúcula, alface, brócolis. Ela não tem nenhuma disposição para isso. Tem algumas até que tem, né? Mas a maioria não tem disposição para isso. Mas por quê? Por causa da disposição pelo açúcar, pelo prazer da tentação do doce. E sabe por que Davi fez o que fez com Betseba? Sabe por que ele matou Urias? Porque seu espírito era instável. Ora queria o que Deus amava, mas ora queria o que o pecado queria. Ora queria satisfazer os seus desejos pecaminosos da carne. E nesses momentos seu coração não estava disposto a obedecer. Nesses momentos a alegria em Deus foi trocada por efêmeras alegrias, passageiras alegrias, rápidas alegrias. Neste momento seu coração não exultava somente em Deus. Nesse momento seu coração não estava puro, no sentido de ser somente exclusivo de Deus. Como está o seu coração, meu irmão? Será que é puro? Será que é somente de Deus? Como está o seu espírito? Ele é firme? Ele é estável? Sempre disposto a obedecer? Nessa oração de Davi podemos desfrutar de uma sabedoria profunda. Que sabedoria é essa? É aqui um coração que busca alegria somente em Deus, um coração puro, um coração exclusivo de Deus, um espírito firme, sempre disposto a obedecer. Dificilmente obedecerá ou cederá aos desejos da carne. Acontece? Acontece. Davi reconheceu que o coração do seu problema é o problema do coração. Um coração que não se alegra em Deus será arrastado e seduzido pelo seu próprio mau desejo. Já dizia Tiago em Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Mas a oração de Davi continua. Nós já estamos quase terminando a oração. Davi ora, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, pressão no então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe por que a gente não evangeliza? Não é porque a igreja não tem um programa de evangelismo. Davi tem a resposta.
Ele diz: se eu não tiver alegria em ti, se eu não estiver disposto a te obedecer, eu não vou ensinar os teus caminhos aos transgressores. Eu quero que eles se arrebentem. Eu não vou ensinar, eu não vou parar de chamar eu vou parar de chamar o pecador ao arrependimento. Por isso não evangeliza. O coração não está disposto a obedecer, a alegria não está completa em Deus, o coração está manchado, ele não é puro. O coração dos nossos problemas é o problema do coração sem alegria em Deus. Verso 14: livra-me da culpa e dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. E aqui ele fala do sangue de Urias que ele enviou para morrer. Ele fala: livra-me dos crimes de sangue. Mandou o cara para morrer. Mas ao mesmo tempo ele fala novamente da salvação dele. Já que no verso 12 nós acabamos de passar, ele diz para o Senhor devolver a alegria da salvação dele de novo. Ele era alegre em Deus. Ele quer de novo essa alegria. E no verso 15, finalmente ele diz: Senhor, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. E como é que Deus dá palavra aos nossos lábios? Como é que Deus abre os nossos lábios? Ele faz isso enchendo-nos de alegria, da alegria do Senhor. Uma alegria que só Ele pode dar. Por isso que Davi disse: se eu tiver essa alegria de novo, eu vou voltar a anunciar aos pecadores, eu vou falar aos transgressores, eu vou falar dos pecados a ele. Davi quer ser usado de novo pelo Senhor. Meu irmão, por pior que tenha sido o seu pecado, por pior que tenha sido o meu pecado, o Senhor pode nos usar novamente. O Senhor pode nos usar novamente. Mas para isso, é necessário se arrepender do pecado, confessá-lo, pedir o perdão de Deus, a purificação e a renovação. Guarde essa palavra, renovação. É isso que Davi pede. E essa renovação produz alegria em Deus. E nesse texto, nós vemos que se alegrar em Deus nos leva a vencer a tentação. Se alegrar em Deus nos leva a cantar em exultação, a abrir os nossos lábios. Se alegrar em Deus nos leva a anunciar as boas novas. Se alegrar em Deus nos leva a vencer o poder do pecado em nossas vidas. Como eu disse no início, depois de nós, perdoados por Deus, salvos por sua graça, purificados pelo sangue do Cordeiro, devemos buscar por renovação. Devemos desenvolver a salvação que recebemos com temor e tremor. E nesse processo de santificação, nesse processo de crescimento, de amadurecimento da vida cristã, vamos aprendendo a nos alegrar cada vez mais em Deus. E alegre em Deus, o nosso coração não vai mais querer as coisas que atraem no mundo. Teremos um coração puro, exclusivo de Deus. E para finalizar, eu cito ou deixo uma frase de João Calvino que diz assim: cristãos nunca crescem tanto que não precisam de mais crescimento. O maior nível de perfeição dos piedosos nesta vida é um desejo sincero de progredir. Um desejo sincero de desenvolver a sua salvação. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado por falar ao meu coração. Obrigado porque o Senhor nos mostra quem nós somos. O Senhor, através da Tua palavra, que é um espelho, nos mostra o nosso pecado, nos mostra a nossa natureza, nos mostra que o nosso problema é o nosso coração. Mas o Senhor tem a solução. O Senhor tem todas as respostas. O Senhor nos perdoa quando confessamos. O Senhor nos purifica.
E o Senhor nos renova. Nós precisamos buscar esse renovo, buscar essa santificação para que nosso coração se purifique cada vez mais. Obrigado por falar tão grandemente a mim, Senhor. Oro grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão, pelo tempo dedicado e pela mensagem de hoje. Mais uma vez, irmãos, nós vimos o exemplo daquilo que eu acabei de falar. Quantas vezes você ouviu mensagens no Salmo 51? E mais uma vez, a palavra de Deus se comprova profunda, inesgotável, aonde num texto que você já ouviu mensagem, num texto que você já leu tantas vezes, Deus continua nos falando, e particularmente nos falando da suficiência nossa no Senhor. Em resumo, se Cristo não for suficiente, vai se criar um vácuo em nossa vida. E o problema do vácuo é que ele precisa ser ocupado. Ele vai ser ocupado pelo hedonismo, vai ser ocupado pelo prazer, ou por qualquer outra manifestação pecaminosa na nossa vida. Que Deus possa nos fazer, irmãos, compreender que qualquer coisa só vale a pena, mesmo as coisas corriqueiras do dia a dia, se forem feitas dentro desse aspecto de ser para a alegria do Senhor na nossa vida, para a glória dele. Amém.